Hi guys, let's start a review? Come on! E o assunto da aula de hoje, da nossa revisão de hoje, é passive voice. Particularmente é uma estrutura verbal que eu gosto bastante. Eu acho que passive voice, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, traz sofisticação para o texto, traz sofisticação para o discurso, mostra um certo domínio de todo o conteúdo que você está estudando, que você está aprendendo. Então, passive voice é muito importante, tá, gente? Não acho difícil, como professora, não acho difícil ensinar a voz passiva, até porque a estrutura que nós temos no inglês ela é muito, mas muito parecida com a estrutura que nós temos na língua portuguesa. Praticamente, se a gente traduzir os elementos, são exatamente os mesmos. Ok? Então, vamos começar estudando um pouquinho mais a fundo, relembrando, né? No caso, já que vocês já viram a voz passiva no nosso livro, já fizeram os exercícios, eu suponho. Então, para chegar até aqui, você já deve ter passado por ela. Então, como é que é formada a voz passiva, né? A voz passiva, ela é formada pelos seguintes componentes, né? Passive voice is made up of the following components. To be plus past participle. To be, verbo to be, o nosso famoso, conhecido, velho amigo, verbo to be. E o past participle, aquela terceira coluna quando se trata de verbos irregulares, ou ed quando se trata dos verbos regulares. O que é importante a gente saber com relação a essa estrutura? Essa estrutura é uma estrutura fixa, só que quando ela vai variar, ou melhor, como ela vai variar? Essa estrutura ela vai variar de acordo com o tempo da frase. Ou seja, se a frase estiver no presente, to be no presente. Se a frase estiver no passado, to be no passado. Se a frase estiver no perfect tense, present perfect tense, to be present perfect tense. Se a frase estiver no past perfect tense, to be vai obedecer o past perfect tense. Então, to be, ele sempre vai estar presente na frase. O que vai variar é o particípio passado que vai acompanhar de acordo com o verbo e a intencionalidade do verbo. Então, a estrutura é essa e basta que nós sigamos para que a gente não deixe de fazer a forma correta da voz passiva, ok? Vamos ver um exemplo, como é que funciona a voz passiva. Então, eu peguei uma frase na active voice, ou seja, a voz ativa, e nessa frase a gente tem sujeito, o verbo e o objeto. Então, my sister cleans the house every day. My sister é o sujeito, o verbo é cleans e o objeto the house. O que é importante a gente começar percebendo, né? Eu sempre falava para os meus alunos, circula o verbo, porque a gente vai precisar saber que tempo verbal é esse para poder colocar o to be no tempo correto. No caso desse verbo cleans, limpar, ele está com Szinho, isso representa que esse verbo está no simple present, ou seja, o to be vai estar no presente. E aí, como é que é feita a voz passiva? Essa estrutura de X, ela é a mesma da língua portuguesa, ou seja, o objeto vira sujeito e o sujeito vira o que a gente chama de agente da passiva, ou passive agent, que na língua portuguesa, geralmente ele vem com uma preposição, por ou para, que é a mesma preposição utilizada no inglês, representado por by. Tá? Então, só para a gente relembrar, na ordem direta, na voz ativa a gente tem sujeito, verbo, objeto, e na voz passiva a gente vai ter sujeito, o verbo na passiva e o agente da passiva. Como é que fica essa frase? My sister cleans the house every day na voz passiva. Então, o que era objeto virou sujeito, the house. O que era sujeito virou agente, by my sister, né? Quem limpou a casa? Foi minha irmã, pela minha irmã. E o verbo, ele vai precisar mudar para aquela construção que nós temos ali em cima, to be plus participle. O to be vai seguir o tempo do verbo principal, então to be no presente. E o verbo cleans vai o particípio passado. Clean é um verbo regular, então ele vai terminar em ed. Como é que ficou a frase? The house is cleaned by my sister every day. A casa é limpa pela minha irmã todos os dias. Isso é voz passiva exatamente como a gente faz na língua portuguesa. Então, é por essa razão, que ao mesmo tempo que é um conteúdo tão importante, justamente por ser sofisticado, por ter o seu valor quando ele aparece num texto, num discurso, ele ao mesmo tempo é simples.
né? Basta que você saiba identificar o verbo e aí lembre-se, né? Ó, to be mais particípio. O verbo principal ele vai para o particípio, porém o tempo verbal que ele representa é o tempo verbal que deve estar o verbo to be na frase. Um outro exemplo aí, ó, a mouse stole my cheese. Você procura ali o verbo stole, você vai ver que ele é um verbo irregular e ele está no passado, segunda coluna, o presente dele, steal, stole, stolen. Então, o que a gente vai ver? Que é um verbo irregular e está no passado. Então, quem é que vai para o passado? É o verbo to be. E o que vai acontecer com stole? Vai virar particípio passado. O sujeito mouse troca de lugar com o objeto my cheese. Então, olha a frase na voz passiva. My cheese was stolen by a mouse. Meu queijo foi roubado por um rato. O rato roubou meu queijo foi roubado por um rato. Então é isso, gente, é super simples. Dica importantíssima. Localiza o verbo, o tempo verbal que o verbo vai estar é o que vai mandar na forma que o to be vai se apresentar na frase e o verbo que você já achou ali vai ficar no particípio passado. Lembrando que o particípio passado ele pode ser terminado em ed, se o verbo é regular, ou ele pode simplesmente constar ali na terceira coluna da tabela de verbos irregulares, ok? Por favor, não deixe de fazer os exercícios e o simulado dessa unidade. Por quê? Porque você vai ter muito mais como praticar a voz passiva, ok? E para fechar o conteúdo da nossa revisão, nós temos os relative clause, né? Ou pronomes relativos, né? Orações relativas, né? O que seria isso, né? Esses pronomes relativos que vocês encontram aí, who, whose, which, that, geralmente eles substituem algum termo na frase para não haver repetição. Esse termo pode ser uma pessoa, pode ser algo, enfim, vai depender muito da frase. Como é que funciona uma estrutura com pronome relativo? Geralmente eles vêm intercalados. Por quê? Porque eles vão aparecer ali naquele meio da sentença, substituindo uma ideia ou alguém ou algo, enfim, que foi dito ou colocado antes, sem permitir que haja repetição, tá? Vamos começar estudando um por um, que eu acho que é mais importante, porque os exemplos eles vão deixar um pouco mais clara a situação. O primeiro que aparece é o who. E who is used to refer to people or animals. It can't be omitted if it is the subject of the relative clause. Ele é usado para se referir a pessoas ou animais e não pode ser omitido da frase se ele for usado como sujeito nessa oração. Olha o exemplo que nós temos aí. The girl who lives next door is very clever. A garota que mora na porta seguinte é muito inteligente. Então, você percebe que nessas orações, no relative clause, a gente tem um sujeito e dois verbos. E por que não tem dois sujeitos? Porque um deles está sendo substituído pelo who. Então, the girl is very clever. A menina é muito inteligente. Who lives next door? Que mora na porta seguinte. Ou seja, quem é esse who? É a menina. Então, ele substitui um dos sujeitos da oração. O mesmo acontece com todos os outros, tá? A diferença aqui é para quando você usa cada um. Who, no caso, pessoas ou animais. O segundo pronome relativo que vai aparecer aí é o whose, né? Is used to refer to possessions. It refers to people or things. It can never be omitted. Então, o whose ele jamais pode ser omitido e ele é usado para indicar posse, se referindo a pessoas ou coisas, tá? Vai seguir a mesma estrutura, vamos prestar atenção, ó. Paul, whose dad is a doctor, is living in Berlin now. Então, nós temos aí um sujeito só que aparece, o outro ele é substituído pelo pronome relativo, no caso, whose. Então, quais são as duas frases que nós temos? Paul is living in Berlin now. Paul está morando em Berlim agora. E whose dad is a doctor, cujo pai é um médico. Esse pai é de quem? Do Paul. Cujo é indicativo de posse, né? De quem? Do sujeito que foi dito anteriormente. Então, whose, ele entra aí para indicar justamente essa posse. E a oração, né, o relative clause, mais uma vez, intercalada dentro de uma outra oração que já estava sendo colocada ali. Terceiro pronome, with, is used for things, never for people. Então, diferente do who, o with vai ser usado para coisas,
who, pessoas e animais, which, coisas, né? It can be omitted when it's not the subject of the relative clause. Pode ser omitido quando ele não é o sujeito da oração relativa. Então, ele precisa ser o sujeito da oração relativa. O exemplo, I lost the money which my mom gave to me. Eu perdi o dinheiro que a minha mãe me deu. I lost my money. Eu perdi o dinheiro que a minha mãe me deu o quê? O dinheiro. Então, esse which substitui a palavra dinheiro, por isso que é which e não who. Realmente, o último pronome relativo que aparece é o that. O that, ele é o nosso coringa. Ele só não substitui o whose, mas ele substitui o who e substitui o with. That can be used for people or things. Então, é o que, o famoso que a gente tem, né? Ou qual. E ele substitui tanto o who quanto o with numa oração relativa. The man that is waiting at the bus stop isn't my friend. O homem que está esperando no ponto de ônibus não é meu amigo. Quem não é meu amigo? O homem. Então, esse que é justamente relacionado à figura humana, por isso that seria substituído por who. The man who is waiting at the bus stop isn't my friend. Então, poderia ser who. Já na segunda sentença, I've just repaired the chair that you are using now. Eu acabei de consertar a cadeira que você está usando agora. Esse que se refere a quem? O que eu consertei? A cadeira, né? Então, a substituição por lógica seria which, se você quisesse. I've just repaired the chair which you are using now. Então, relative clause é tranquilo de fazer. Basta que você identifique qual é o elemento que ele vai ser substituído. É um elemento de coesão, né? Justamente para evitar repetição. Então, é importante que você saiba. Também é um conteúdo que, assim como a voz passiva, é muito, digamos assim, é muito valorizado, né, no discurso, seja ele escrito ou discurso oral, enfim, é muito valorizado, porque já requer uma habilidade melhor de interpretação. Você precisa saber o que está dizendo, justamente para colocar o pronome certo, para fazer a forma certa e assim por diante. Na verdade, se a gente perceber também, na hora que está traduzindo, ele se assemelha muito com a ordem lógica do português. Então, o que torna um pouquinho mais fácil se você quiser fazer essa analogia para entender melhor e saber exatamente qual desses pronomes que você vai utilizar. Who, pessoas e animais. Whose, cujas é utilizado para indicar posse. Which, usado apenas para coisas. E that, para coisas, pessoas e etc. Para tudo, ok? Apesar de sofisticado, o nosso conteúdo de hoje não teve nada de tão extraordinário assim em termos de dificuldade, tá? Mais uma vez eu reforço, a gente só tá construindo em cima das bases que nós já vimos nos conteúdos passados, né? Thanks for watching. See you soon in the next review lesson.